Presidente nacional da OAB convida as entidades civis a endossarem o Manifesto em Apoio ao Estado Democrático de Direito. O repórter Vitor Moraes está de volta ao vivo com a gente para trazer os detalhes. Pois não, Vitor? Oi, Brown. Pois é, olha, a Ordem dos Advogados do Brasil fez esse convite, às entidades civis para endossar o apoio aí à democracia. Essa iniciativa pretende incentivar a população, a maior parte de organizações, a assinar um manifesto em apoio ao Estado Democrático de Direito, que vai ser lido no dia 1º de fevereiro no plenário do Supremo Tribunal Federal. Para aderir a esse manifesto, o pedido deve ser feito por e-mail, pelo e-mail manifesto@oab.org.br e é restrito às organizações. Essa leitura vai ser feita pelo próprio presidente da OAB, Beto Simonetti, na sessão de abertura do ano judiciário, no plenário do STF, às 10 horas da manhã. No texto, a ordem ressalta o seguinte: a importância da união do povo brasileiro, tendo em vista a forte polarização por conta das eleições presidenciais do ano passado e principalmente por conta dos atos de vandalismo realizados no começo desse ano. O manifesto afirma que é urgente uma união nacional, tendo como norte o fortalecimento do regime democrático e que, para isso, é essencial a defesa do STF e as suas competências constitucionais. Brown. Perfeito. Obrigado, Vitor Moraes, pelas informações. Até já, Vitor. Agora, Fernando Capês, que acha dessa iniciativa? Me lembra muito o que tivemos durante o período eleitoral, Capês? Quando também houve a leitura daquele manifesto em defesa à democracia em 11 de agosto, no momento em que estava ali em pleno fervor, digamos assim, estava muito quente, muito candente a campanha eleitoral, e esse ato, aquele de 11 de agosto, acabou sendo apoiado por muitos, acabou ganhando a adesão de muitos apoiadores do então candidato Lula e de opositores do então presidente Jair Bolsonaro, acabou se transformando num manifesto que foi marcado por muitas críticas indiretas, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse caso também você vê um componente político, partidário grande nesse tipo de manifesto, Capês, apesar de a defesa da democracia ser uma bandeira comum a toda a sociedade, um desejo de todos nós. Nesse caso você vê algum componente político, partidário também na redação desse manifesto, Capês? Olha, eu acho fundamental defender a democracia e o Estado democrático de direito. Mas é importante que ninguém se aproprie da democracia como um valor exclusivo seu. A democracia é de todos os brasileiros. Se vocês pegarem o artigo 1º da Constituição Federal, quer dizer, o pilar, a base de sustentação, o princípio que rege todo o nosso ordenamento, todas as nossas leis, está escrito: a República Federativa do Brasil se constitui em um Estado democrático de direito. Estado democrático de direito significa, em primeiro lugar, um Estado de direito. Respeito à legalidade, respeito às instituições, respeito às liberdades públicas, respeito às autoridades, aos poderes constituídos e assim por diante. Então, respeito à legalidade, um Estado de direito. Ninguém está acima da lei, todos estão submetidos ao império da lei. E além de ser um Estado de direito, é um Estado democrático de direito, quer dizer, um Estado social e democrático de direito. O Estado tem obrigação, o dever de atuar para diminuir as desigualdades sociais. Ele não pode ser só aquele Estado liberal do século XIX. Isso é o Estado democrático de direito. Todos nós, todos os brasileiros, têm o dever e o compromisso de defender o Estado democrático de direito. Todos nós, brasileiros, temos o dever de condenarmos ações violentas, ações golpistas, todos nós. Então é importante que seja feita uma defesa, mas uma defesa plena, uma defesa que venha a unir todos os brasileiros e não dividir ainda mais, que não se aproprie com nenhuma ideologia ou partido da defesa da democracia, que nós não entremos numa era de narrativas em que se usa o clamor popular e a expressão defesa da democracia para legitimar a supressão de direitos individuais. Há uma enorme diferença entre incitar atos de terrorismo, incitar atos de subversão da ordem democrática e o direito à opinião, à livre manifestação do pensamento. Então, há uma preocupação de que, com o clamor gerado por esse ato, eu diria, não só criminoso, me permito até dizer, de um ato ridículo,
começo do dia 8 de janeiro, o clamor popular começa a servir de justificativa para pacotes antidemocráticos mascarados sob o nome de pacotes da democracia, para esse tipo de ação que muitas vezes pode ser partidarizada. O país tem que também se mover em termos do respeito a todos, a união do país e o foco no desenvolvimento econômico e geração de emprego, que é algo que está sendo deixado de lado, ninguém mais fala nisso, um número de pessoas passando fome, desempregadas, e não se vê aí uma reação da economia nesse sentido. E esse episódio da depredação, do vandalismo em Brasília no 8 de janeiro, né, Capês, acabou servindo, pelo contrário, né, como uma demonstração de força da democracia brasileira, né, mostrando que não vai ser um ato material, né, físico, uma invasão, um ataque a prédios públicos que coloca, o que abala a democracia brasileira, né. Nesse momento, você vê motivo para novos manifestos? Tem ameaças à democracia no radar no Brasil? É preciso que tenhamos essa preocupação ou as instituições estão bem estabelecidas e isso está fora de cogitação, Capês? Eu acho que o extremismo e a estupidez da manifestação do dia 8 de janeiro, de certa forma, uniu todo o Brasil em torno do princípio do respeito à legalidade. A adesão, o apoio a esse tipo de manifestação foi mínima possível, né? As pessoas passaram a se conscientizar que muitas estavam ali se manifestando pacificamente, de boa fé, mas acabaram percebendo que estavam sendo usadas. Porque o que se vê a cada avanço na investigação é que teve um planejamento, uma combinação pela internet, um patrocínio, um financiamento. Não se entendeu até agora por que os prédios que abrigam os poderes estavam desprotegidos. Ainda não está suficientemente clara por que houve esta omissão da Polícia Militar do Distrito Federal. Não está suficientemente clara a omissão de autoridades federais, a ABIN, Gabinete de Segurança Institucional, a polícia que protege os palácios, a segurança interna, por que também estavam desmobilizadas? Então, precisa ser feita uma investigação ampla, absolutamente transparente, tem que ser identificados os principais atores dessa tragédia, dessa vergonha, foi o dia 8 de janeiro, identificar as pessoas que depredaram patrimônios históricos dentro do Supremo, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto. Quem são essas pessoas? Onde elas estão? O que elas professam? O que elas pensam? Tudo isso é muito importante. Então, claro, não há como censurar a OAB em fazer um ato pela defesa do Estado Democrático. É o que se espera da OAB. Quando o Brasil viveu um período de exceção, a OAB era a única instituição que se colocava contra os abusos, quando se rasgavam ordens de habeas corpus na porta de doicodes, a OAB se colocava ali lutando em defesa da democracia. Então não se espera outra coisa da OAB. Agora, que isso seja feita de uma maneira ampla, não de uma maneira ideológica, não de uma maneira partidária, não de uma maneira em que haja apropriação de narrativas. Agora, defesa da democracia, essa expressão pouco ampla, defesa da democracia, está servindo de pretexto para a supressão de liberdades democráticas. Então é preciso respeito. E eu não vejo a OAB também se manifestar com relação a certos abusos. Então é importante que ela cumpra o seu papel, mas cumpra o seu papel de maneira institucional, defendendo a democracia, o Estado democrático de direito, os direitos e garantias individuais de todos os brasileiros.